Boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Samarino, gerente de inovação da BGI, e estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre oportunidade de fomentos para a inovação. Tenho aqui comigo hoje a Patrícia, do IEL, e o José Veloso, da área de inovação da Bosch, e a gente vai falar um pouquinho desse programa que é o Inova Talentos. Vou pedir para os senhores, por favor, caso tenham dúvidas, interajam com a gente nos comentários, que a gente vai estar bastante atento para tentar tratar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, em nome da BGI, agradeço a disponibilidade, toda a atenção, a Patrícia, todo o time do IEL. Também agradeço José Veloso, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, por estar hoje aqui conosco. Antes da gente começar, vou só fazer uma breve apresentação da BGI, para quem não nos conhece. Então, o nosso foco aqui hoje, como eu já disse, são oportunidades de recursos para a inovação. Para quem não conhece um pouco da BGI, nós somos uma consultoria com mais de 15 anos de experiência no mercado brasileiro. Fazemos parte de um grupo francês, que é a Visiative. Temos escritórios aí ao redor do globo. E já temos aqui no Brasil mais de 250 clientes atendidos, com mais de 44 mil projetos de inovação avaliados. Aqui no Brasil, temos escritórios em São Paulo e Belo Horizonte. E reforço a nossa preocupação sempre na produção de conteúdo exclusivo em várias formas. Então, a gente traz aí sempre infográficos, fazendo análises super importantes. Temos também podcasts, webinars, guias e e-books, trazendo aí materiais relevantes para a inovação. Se você quiser conhecer um pouco mais, por favor, acesse o nosso radar de inovação e fique por dentro. Falando um pouquinho, então, das oportunidades, para quem nos conhece, certamente já viu esse mapa de oportunidade algumas vezes, onde a gente compila, então, de uma forma visual, tudo que pode estar disponível para a inovação no Brasil, e aí a gente traz no detalhamento alguns direcionamentos, e hoje o nosso foco aqui é, então, chamar a atenção para a oportunidade voltada para bolsas, recursos humanos, dentro de apoio financeiro direto. Por favor, Patrícia, vou pedir, então, a sua atenção para falar para a gente desse programa, que já está vigente aí há tanto tempo e já tem ajudado muitas empresas Brasil afora. Legal, Thiago, obrigada, boa tarde, Thiago, boa tarde, Veloso, obrigada aí pela oportunidade. Então, eu vou me apresentar, e vou já iniciar aí a apresentação, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Só um minutinho aqui. Bom, eu me chamo Patrícia Fernandes, eu trabalho no IEL, não sei se todos conhecem o IEL, mas fazemos parte aí do Sistema Indústria, junto com a Confederação Nacional da Indústria, as federações de cada estado, SESI, SENAI e o IEL. O IEL, ele completou 53 anos de atuação, a gente está presente aí em todo o território nacional, e a gente tem aí como missão, fazer a aproximação dos centros de conhecimento junto às indústrias. E aí, entrando no Inova Talentos, o Inova Talentos ele é um programa que ele nasceu em 2013, inicialmente uma parceria com o CNPq, com o objetivo da gente incentivar o desenvolvimento de projetos de inovação das empresas, através de pesquisadores, que aqui a gente chama de bolsistas, geralmente que estão aí no mundo acadêmico e que ainda não tiveram a oportunidade de ingressar no mundo corporativo, tá? Então, eu também aqui compartilho alguns clientes do Inova, então temos aí uma relação
vasta também, então a Bosch hoje está aqui conosco, representada pelo Veloso, e assim também temos outras grandes empresas participantes, né, como Natura, Nestlé, Unilever, Bradesco, enfim, entre outros. Já se passaram pelo programa mais de 2.600 bolsistas, né, desses bolsistas vinculados a mais de 1.300 projetos de empresas, né, das organizações, e envolve aí quase 370 empresas participantes no programa. Então, o Inova Talentos, ele tem como objetivo principal, né, a gente ampliar o número de profissionais qualificados em atividades de inovação. E aqui, quando a gente fala desses profissionais qualificados, né, geralmente são pesquisadores que estão aí na academia, né, que têm muita experiência do assunto, né, que a empresa está buscando para o projeto, mas eles não têm a vivência no mundo corporativo. Então, a gente brinca aqui, né, que ele é um profissional qualificado sem experiência, e depois que ele passa pelo programa, ele se torna um profissional qualificado com experiência. As empresas que se beneficiam, né, que utilizam aí do programa de bolsas, né, do Inova Talentos, elas relatam para nós, e vamos ouvir daqui a pouco, né, até esse relato da própria Bosch, algumas vantagens, né, em participar do Inova, né. O primeiro é que a gente tem profissional, né, qualificado, dedicado, único e exclusivamente no projeto, né, eu vou explicar depois como é que funciona o programa, como esses bolsistas, né, como esses pesquisadores, eles têm que ter dedicação exclusiva no projeto, eles conseguem dar uma celeridade, né, bem significativa no desenvolvimento, né, nas fases aí do projeto. Com isso, né, a empresa vai formando também um pipeline de talentos, e esses bolsistas, né, esses profissionais, como eles são oriundos aí da academia, eles têm uma visão crítica, um pensamento científico bem interessante, e aí ter um match, né, com os outros colaboradores da empresa, junto a esses pesquisadores, tem aí um ganho bem significativo. Quando a gente fala de inovação no Inova Talentos, é interessante reforçar aqui, a gente não está falando só de inovação, alguma de inovação disruptiva, né, a gente pode falar de inovação incremental, a gente não está falando só de uma inovação tecnológica, de um novo produto, um novo serviço. Aqui, muitas das empresas que utilizam do programa, muitos dos projetos, inovação em processo, em gestão, em modelo de negócio, organizacional, marketing. Então, a gente olha a inovação de uma forma bem ampla, tá? Utiliza aí o Manual de Oslo como conceito de inovação dentro do Inova Talentos. Então, como eu disse, o Inova Talentos ele foi lançado em 2013, ele acontece através de um chamamento público. Inicialmente, a parceria foi com o CNPq, desde maio do ano passado, a gente também, nós firmamos uma parceria com o IPT Open, né, para ter algumas flexibilidades aí de ações e de atividades, mas o programa, ele é único, né, o conceito do programa, ele é o mesmo, tanto para o CNPq quanto para o IPT. Então, eu vou apresentar aqui como seria a participação das empresas, né, então, o Inova Talentos, como eu disse, ele acontece através de uma chamada pública, existe uma chamada específica para o CNPq, uma para o IPT. O primeiro passo é esse que estamos fazendo agora, né, divulgando o programa, falando um pouquinho dos benefícios, né, falando um pouquinho das regras para a empresa que tem interesse em participar. O segundo passo é a elaboração e a submissão do desafio do projeto, né, então existe um template específico, onde as empresas vão lá escrever o seu desafio, o seu projeto, submete na plataforma do Inova e vai para a análise do parceiro que ela optar, seja ele CNPq ou IPT, tá? O parceiro tem um período de análise, depois lá na frente eu vou detalhar um pouco melhor isso, passa aí por consultores ad hoc, né, desses parceiros, e aprovando o projeto, inicia as atividades do IEL. Então, o IEL ele é responsável, dentro desse programa, fazer toda a parte de divulgação, recrutamento e seleção desses profissionais que a empresa elencou no momento que ela está pleiteando aí o projeto, né? Então, existem modalidades de bolsa, vou depois explicar um pouquinho melhor lá na frente, e quando o projeto é aprovado, essas bolsas também são aprovadas automaticamente, e o IEL fica responsável por toda essa parte de divulgação e seleção desses pesquisadores para as empresas. A decisão final do pesquisador, né, do bolsista aprovado, é sempre da empresa, então, geralmente, a gente encaminha aí até 3 finalistas, né, para a empresa entrevistar e optar pelo melhor candidato. Aprovando o candidato, o IEL manda a informação para o parceiro faz todo o processo, né, junto a esse pesquisador e libera para que ele inicie no projeto junto à empresa, tá?
Nesse início, o IEL promove uma integração entre o tutor, né, que é alguém da empresa, né, que vai estar se relacionando com esse bolsista aí no dia a dia, com o bolsista, e ali a gente vai explicar, né, esse tipo de contratação que as empresas inicialmente não têm o hábito, né, de ter esses pesquisadores em formato de bolsa, então explicamos aí como que vai funcionar, né, esse dia a dia, né, se ele tem que estar presencialmente, se ele trabalha remotamente, se ele tem que estar na empresa, se ele pode estar no parceiro, quais são as atividades do projeto que ele tem que executar. Então, nessa integração, a gente tira todas essas dúvidas, todas essas informações. E a gente também pede para a empresa elaborar um plano de trabalho, né, que é baseado no projeto. O que seria esse plano de trabalho? Seriam todas as atividades que o bolsista vai executar ao longo do programa, tá? Então, primeiro mês ele terá essas atividades, serão essas entregas, segundo mês e assim sucessivamente. Por que o IEL faz esse plano de trabalho? Porque o IEL acompanha esse bolsista ao longo do período que ele estiver vinculado ao projeto, em relação às atividades, às entregas, à performance e tudo mais. Uma questão, assim, bem importante, significativa para as empresas, no Inova Talentos, o bolsista não tem que fazer nenhuma publicação, não tem nenhum paper, então, a gente trata essa questão, né, principalmente de informações confidenciais, aí com bastante cuidado. Esse acompanhamento, esse plano de trabalho, é mais para a gente acompanhar se o bolsista, de fato, está executando as atividades que foram previstas, se as entregas estão acontecendo, e quem faz toda essa prestação de conta junto ao parceiro é o IEL. Ao longo do período, né, dele como bolsista, como objetivo aqui do programa é a gente ajudá-lo a ter a sua empregabilidade, a fazer a transição da academia para o mundo corporativo, o IEL disponibiliza treinamentos, né, treinamentos focados aí para a parte de soft skills, alguns de hard skills, para ajudá-lo no desenvolvimento dessas competências, e a gente também trabalha num processo de acompanhamento e desenvolvimento, como se fosse um coaching, né, que acontece aí, alguns encontros, né, durante o período que ele está vinculado aí ao programa, para ajudá-los a desenvolver competências que são essenciais aí para o mercado de trabalho. O objetivo principal aqui do IEL, né, além de ajudar as empresas a desenvolverem seus projetos de inovação, é também ajudar na empregabilidade e na transição desse bolsista, tá? Então, a gente trabalha aí bem próximo ao bolsista para ajudá-los no desenvolvimento dessas competências. O programa, em linhas gerais, né, ele dura 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses, então, no máximo 24 meses, né, na contratação desse pesquisador como bolsista, tá? No IPT, ele tem aí uma modalidade de 6 meses que eu vou apresentar também. Então, quando tiver para completar os 12 meses, se a empresa tiver interesse, se tiver novas atividades, enfim, se estiver numa outra fase do projeto, a gente pode entrar com esse pedido de prorrogação para que ele permaneça mais 12 meses, totalizando 24, ok? Aí aqui eu vou trazer um pouquinho de investimento, eu não vou entrar muito do detalhe, mas aqui eu estou trazendo as modalidades de bolsa do CNPq, né? Então o CNPq ele tem bolsa aí de graduando, de graduado, de mestre, de doutor, e quando eu falo de mestre, de doutor, eu estou falando já de pessoas com titulação, não é um mestrando, nem um doutorando, tá? Ele tem que ter titulação aqui, para um período de 12 meses, né? Com dedicação full time aí no projeto. Então, vou pegar um exemplo aqui, se a empresa optar em ter um mestre, o investimento dela durante esses 12 meses é de R$51 mil, tá? R$1.000 do CNPq, né, uma taxa que ele cobra aí do projeto, então se no mesmo projeto tiver mais de um bolsista, ele vai entrar só com esse investimento de R$1.000, e a terceira coluna, que é o investimento da empresa, ela é por bolsista. Então, se ela tiver um mestre e um doutor, ela entra com um valor de 50 mil, um de 70 mil, mais R$1.000 por projeto, tá? Dessa terceira coluna, eu desmembro ela, o que é bolsa e o que é os serviços do IEL. Então, de 50 mil, 36 mil é referente à bolsa, né? No caso de mestre, a bolsa prevista lá nas normas do CNPq de R$3.000 por mês, e 14 mil é dos serviços do IEL, que inclui aí ajuda na escrita do projeto, recrutamento e seleção, acompanhamento, treinamento, enfim, tudo que eu já apresentei. E aí, aqui eu trago uma mesma base de comparação com o IPT, tá?
O IPT, ele tem modalidades de bolsa de 6 meses, que pode durar até 24 meses, então seria renovada a cada 6 meses, né? O IPT, ele também tem bolsas para dedicação até 20 horas semanais, até 30 horas semanais, mas aqui eu estou trazendo um caso comparando nas mesmas condições lá do CNPq. E o IPT também, ele tem a possibilidade de ter o estudante, o técnico, né, dentro do projeto também. Então, é o técnico, graduando, o graduado, o mestre e o doutor. Então, aqui, pegando o mesmo caso, né, para comparação, pegando o caso de mestre, pensando no valor do IEL, da mesma valor de bolsa, o IPT, ele tem uma diferença que ele cobra R$ 1.350 por análise do projeto, só que tudo que vai para o IPT, que é a bolsa mais os 1.350, ele acresce de 5%, que é uma taxa aí de gestão financeira da fundação lá do IPT. Então, lá no CNPq, que era R$ 51.000 para mestre, no caso do CNPq, aqui é R$ 53.217. Aí vocês vão me perguntar, né, qual é a vantagem, então, de eu trabalhar com IPT e não com o CNPq? Então, existem algumas diferenças, além da questão do investimento, né? Então, algumas eu já citei aqui, né? Então, eu também tenho no chamamento do IPT bolsas para dedicação até 20 horas semanais, até 30 horas semanais. Então, de repente, a empresa faz aí a contratação de uma pessoa que está fazendo um mestrado, né? Ele vai se encaixar na bolsa de graduado, porque para se encaixar na bolsa de mestre, ele já tem que ter titulação. Mas a pessoa está fazendo um mestrado e ela não consegue se dedicar full time aí no projeto. Então, existem bolsas que, né, a empresa pode optar aí para uma dedicação menor em relação ao projeto, tá? Não está explícito aqui, mas no chamamento está. E aí, falando um pouco das diferenças de prazo. O CNPq, previsto no chamamento, do momento que a empresa submete o projeto até ela ter o bolsista, gira em torno de 120 dias. Então, são 30 dias para o CNPq avaliar o projeto, são 30 dias para assinar o termo de parceria, depois tem mais 60 dias que ocorrem 2 processos em paralelo, que é a questão de repasse de valor e de recrutamento e seleção. Então, em torno de 120 dias, o que está previsto lá no chamamento é o que a gente consegue indicar, implementar o bolsista no projeto. O IPT, ele tem um prazo menor, né? Então, assim, do momento que a empresa submete o projeto até ela ter o bolsista, gira em torno de 70 dias, tá? Então, o IPT, ele tem um prazo de 10 dias para avaliar o projeto, né? E tem processos, assim, que vão acontecendo no paralelo, que é a parte de divulgação de vaga, recrutamento e seleção, repasse de valor e tudo mais, que a gente conseguiu condensar junto ao IPT, então a gente tem esse tempo menor de implementação de bolsista, né? CNPq 120 dias, IPT 70 dias, tá? E tem uma questão que também é uma diferença importante citar. Quando a empresa ela submete o projeto no CNPq, se tiver qualquer pedido de ajuste ou qualquer consideração que o consultor ou a DOC do CNPq passa, ela volta, né, para a plataforma, é como se ela estivesse submetendo o projeto novamente, e esses 30 dias passa a contar do zero novamente, tá? Então, assim, ela submeteu, teve algum pedido, algum ajuste que o CNPq fez, volta e esses 30 dias começa a contar do zero. O IPT, ele tem um processo que tudo isso tem que acontecer nos 10 dias, tá? Então, se submeter o projeto, o ADOC do IPT ficou com dúvida na metodologia, ele pergunta, isso vai direto para a própria empresa, e a própria empresa responde, e aí ele aprova ou não o projeto, mas tudo isso tem que estar em 10 dias. Então, muitas vezes, por isso que o prazo, ele acaba também sendo importante aí nessa diferença de 120 dias para 70 dias, tá? A opção é sempre da empresa, Thiago. Então, é a empresa que vai falar, olha, eu quero trabalhar com o CNPq, eu tenho aí facilidade, eu tenho um time longo, né, maior, eu consigo submeter no CNPq por conta de investimento, enfim. Não, eu tenho um prazo curto para ter esse bolsista aqui, então eu vou optar pelo IPT. Ok, não tem problema. Eu tenho um projeto que é curto, que não vai durar 12 meses, então eu vou pelo IPT para essa bolsa que tem de 6 meses. A escolha é da empresa, tá? A gente tem aqui a responsabilidade, né, de falar dessas diferenças, mas a opção final é sempre da empresa, tá? E aí, no chamamento, a empresa consegue ter essas diferenças, né, de bolsa, de prazo, enfim, tá tudo lá explícito no regulamento. E aqui, para finalizar, né, a gente fala que o Inova Talentos,
ele oferece aí, né, profissionais com conhecimento acadêmico, com pensamento científico, para desenvolver esses projetos das empresas, seja ele um projeto de uma inovação tecnológica, seja para processo, como eu já disse, né, qualquer frente aí de projetos de inovação. Tá? Eu acho que é isso, né, no portal da indústria, tem todas as informações, né, as empresas conseguem baixar os regulamentos, né, conseguem ter acesso aí ao template de projeto, então eu me coloco à disposição também para tirar eventuais dúvidas. Obrigada, Tiago. Eu que agradeço, Patrícia. Muito elucidativa aí a apresentação, né, trazendo essa oportunidade que certamente vai de encontro a dores, né, problemas de muitas das empresas, e aí ter duas possibilidades torna a oportunidade ainda mais atrativa. Parabéns aí pelo trabalho e obrigado mais uma vez. Chama agora, então, o Zé Veloso, né, da área de inovação da Bosch. Por favor, Zé Veloso, fique à vontade para nos dar aí como a Bosch enxerga, né, essa oportunidade, por que vocês escolheram, enfim. A bola está contigo. Obrigado, Tiago. Obrigado, Patrícia, também pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando para dois parceiros. A gente já tem uma parceria com o IEL e com a BGI já de longa data. Então, assim, é sempre bom estar aqui com parceiros compartilhando um pouquinho da nossa experiência. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para contar um pouquinho da nossa história, enfim, como que foi para a Bosch atuar com o Inova Talentos até hoje, enfim, como que para nós tem sido e o quanto isso tem nos ajudado a alavancar os projetos de inovação. Só um segundinho. Bom, então vamos lá. Primeiramente, só contextualizando, assim, em que área que eu estou, né, na Bosch, até para compartilhar com o pessoal que está assistindo. A área onde eu estou, na Bosch, hoje, ela é responsável por 3 pacotes de atividades, né, fomentos públicos, parcerias e incentivos fiscais. E o Inova Talentos a gente encaixa aí dentro do contexto de parcerias, né? Ele é um recurso que a gente acessa para auxiliar os nossos fomentos, nossos projetos internos. Então, essa acaba sendo as principais funções. E o nosso dia a dia dentro da área nada mais é de que olhar nossos projetos de inovação e ver dentro dessas necessidades, dentro dessas dores que a gente tem, quais são os melhores parceiros para alavancar e suportar o nosso projeto de inovação, dentre eles, no contexto que a gente chama na vertical de recursos humanos, está aqui o Inova Talentos. E como é que foi para nós, né, historicamente, o Inova Talentos? A gente está desde 2013, pode-se dizer, 2013, na realidade, foi quando lançado o primeiro edital, em parceria com o CNPq. Então, desde a primeira chamada a gente participou, entramos com os primeiros bolsistas em 2014 e muito numa vertical focado em desenvolvimento de produto. O foco exclusivamente de P&D, o nosso projeto de inovação de produto. A partir do momento que a gente foi entendendo um pouco mais do programa e fugindo da barreira interna de implementar o primeiro bolsista, porque eu acho que isso toda empresa acaba tendo internamente, né, até conseguir as áreas digerirem o que é o Inova, como que eu coloco esse bolsista aqui dentro, que modelo de contrato que é, enfim, a gente supriu essa barreira que é grande, né, das corporações, e isso começou a ter valor, né, dentro da empresa. A gente entendeu melhor qual o papel do Inova e viu que ele poderia ser alavancado para muitas outras áreas, e não só inovação de produto, mas inovação de processo, de marketing, de modelo de negócio, organizacional, assim como já estava no edital. Porém, a gente ainda estava com uma limitação de fazer praticamente uma prova de conceito ali, né, do programa internamente. Então, a partir de 2015, a gente acabou acessando praticamente todas as nossas áreas de negócio da empresa, identificando ali possibilidades de projetos, tentando entender quais daqueles projetos que a gente já tinha hoje de inovação dentro de todas essas verticais. E aqui, obviamente, a BGI sabe muito bem, né, que
os fomentos que a gente tem hoje é muito restrito a desenvolvimento de inovação tecnológica e aqui focado em TRLs de 3 a 6. Já o Inova não. O Inova não tem essa restrição. Então, para nós, abriu uma possibilidade ainda maior de pegar aquele projeto que estava, às vezes, numa fase inicial, aquela fase ali, quase um vale da morte, identificação de necessidade de mercado e tal, eu consegui ter um bolsista. Ou, às vezes, numa fase de scaling de projeto, que eu tenho diversas dores e consegui colocar também um bolsista para me suportar dentro dessas competências. Então, a gente conseguiu entender aonde a gente estava, né, no contexto do Inova e aonde que a gente poderia alavancar. E nossa grata surpresa foi que teve uma adesão muito grande da empresa, né? Então, como vocês podem ver, de 2013 a gente tinha 27 bolsas, a gente foi para 41 bolsas em 2015. E aí teve uma alteração ao longo do caminho, que ele era muito mais na lógica de fomento, que tinha uma parte do bolsista que era pago pelo CNPq, que deixou de ser pago no contexto do projeto, que a gente fala que virou um modelo privado, né, que a própria empresa acaba pagando 100% do custo do programa. E a gente achou que ia ter uma decaída grande da quantidade de bolsa. E, pelo contrário, a gente, o primeiro ano talvez diminuiu, mas foi aumentando cada ano mais a quantidade de bolsas. E, para nós, isso solidificou o quanto esse programa era importante para nós. E a gente via vários testemunhos dos próprios bolsistas, dos tutores e dos gestores, o quanto que isso era importante. Para, às vezes, tirar um projeto da gaveta, aquele projeto que você não tem ou a competência ou capacidade de horas ali do time que está focado em determinado desenvolvimento, ou às vezes projeto cliente, você conseguia tirar aquelas ideias da gaveta e conseguir fazer da evolução. Ou, às vezes, numa formação de competência, a gente teve situações no passado para formar uma competência em inteligência artificial, competência em determinado outro tópico. A gente acabava utilizando do mecanismo do próprio Inova para conseguir trazer mais competência e qualificada para a empresa. Então, isso foi ajudando a gente cada dia mais alavancar a possibilidade. E o feedback que a gente tinha dos tutores, né, que praticamente 100% estava satisfeito com o bolsista, pelo ótimo trabalho de recrutamento e seleção que o IEL estava fazendo e pelo desempenho que ele estava tendo ao longo dos anos. Então, isso para nós foi muito bom. E aí, quando veio até o contexto do IPT, para nós foi mais uma possibilidade que fez com que a gente ainda conseguisse alavancar ainda mais os projetos dentro da empresa. Então, esse é um pouquinho do nosso histórico. A gente hoje tem em torno de 40 a 50 bolsas por ano do programa do Inova Talentos, espalhados por Curitiba, Campinas, Promerode, Itatiba, as nossas unidades de negócio, e olhando para um viés aí não só de inovação de produto. E aqui eu queria até, o pessoal do IEL já escuta bastante eu falar isso, mas quebrar um pouco do paradigma do que é uma inovação aqui. A inovação, a gente não está falando aqui de inovação disruptiva, nada do tipo. A inovação é você fazer algo novo, pode ser algo novo para você, para sua empresa. Então, é isso que preza até o contexto do Inova Talentos. Então, acho que toda empresa tem possibilidade, consegue utilizar, né? Basta simplesmente você levar isso para dentro e conseguir digerir um pouco mais e linkar né, com seus projetos. Então, aqui é só alguns números para refletir o quanto para nós tem sido bom isso e para vocês terem ideia, a gente tem mais de 50 pessoas contratadas depois de finalizado o programa, né? Uma retenção aí de mais de 20% das pessoas que passam por aqui, que é um número muito alto para nós, e considerando os outros programas, programa de estágio e outros programas que a gente tem internamente. Então, acabou sendo, para nós, e isso fala até do nosso diretor do RH é uma porta de entrada de talentos para nós, para a inovação. Então, acho que aqui eu finalizo essa parte estatística e dou alguns exemplos de projetos para talvez ficarem claros, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de inovação ligado a software, então era um desenvolvimento de um software para o nosso laboratório, então muito mais na linha aqui de produto, mas a gente também teve na nossa área, na própria área de
fomentos e parceria 2 bolsistas, para trabalhar num contexto de como que a gente consegue maximizar e potencializar a utilização de fomentos e parcerias para os projetos. Então, é vasta a possibilidade, a capacidade da gente conseguir utilizar o Inova para alavancar os projetos de inovação. Então, acho que de maneira geral, Thiago, assim, sendo bem breve, acho que é essa um pouquinho do nosso histórico. Espero que o público em casa, enfim, esteja motivado para utilizar um pouco mais o programa e esteja, enfim, fique motivado e dê certo para eles utilizarem o programa nas empresas. E também me coloco à disposição, caso alguém queira entrar um pouco mais em detalhe na nossa experiência. Obrigado, Thiago e Patrícia. Obrigado, Veloso. Você trouxe um ponto aí muito importante, né, e que nem todas as fontes de fomento trazem, né, que é, olha, o seu projeto precisa estar vinculados a determinados TRLs, né, para quem não está acostumado aí, TRL seria o nível de maturidade do projeto, é uma escala que varia, então, de 1 até 9, né, o 1 ali, bem no começo, quando você ainda está numa fase intensa de pesquisa do projeto, né, entendendo lá o 9 como já o produto chegando no mercado, para quem não tem familiaridade aí com o tema, né, e de fato é um ponto bastante sensível e que traz ainda uma atratividade ainda maior do Inova Talentos, porque ele de fato não faz nenhum tipo de proibição nesse sentido. Agradeço demais a disponibilidade sua, Veloso, sua Patrícia também, aqui em nome do IEL, para a gente trazer um pouco de luz, né, para essa fonte de fomento, que a gente já trata e sempre recomenda muito para os nossos clientes. E, reforçando, então, ficamos todos aqui à disposição para trazer qualquer tipo de dúvida dessa fonte de fomento e de outras também. Só para finalizar, para quem não conhece, então, um pouquinho da BGI, a gente tem, né, uma forma de atuar que pode alavancar e gerar valor em outras áreas da empresa. Então, a gente está falando também de incentivos fiscais, captação de recursos, gestão de recursos e estruturação de ambiente de inovação. Na temática exclusiva aí de gestão de recursos financeiros para a inovação, a gente tem aí um framework de trabalho que a gente desenha muito customizado para atender todas as empresas. Então, a gente traz aqui uma sumarização em 4 partes. No primeiro momento, aí, toda a parte de levantamento, depois mapeamento, design do processo, qualificação. E, enfim, agradeço a todos. Deixo aí registrado o meu muito obrigado mais uma vez para a Patrícia e para o Zé Veloso, parceiro já de longa data, igual o Veloso disse, a Patrícia também. Agradeço, então, a todo o time do IEL, a todo o time da Bosch pela confiança e por sempre estarem junto conosco. Foi um prazer, gente. Em nome da BGI, fica o nosso muito obrigado. Obrigada, Thiago. Nós que agradecemos. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.